Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana, com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora com o PET 2021, essa semana 5 do PET 2 do nono ano. Lembrando que tem vídeo novo aqui todo domingo e que no final do vídeo tem uma playlist aí com todas as semanas do PET 2. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar, compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar aí sobre a Primeira Guerra Mundial, o conflito que foi aí de 1914 a 1918. Lembrando que quando a gente fala aí em guerra mundial, significa não que todos os países participaram efetivamente mandando tropas para a guerra, mas significa, né, que as influências dessa guerra atingiram aí todos os países. A gente vai ter países que se declararam neutros, né, e a gente vai ver tudo isso no decorrer da aula de hoje. Vamos lá! Antes da gente entender a Primeira Guerra em si, a gente tem que entender o que levou à Primeira Guerra, como que era, né, a situação da Europa antes da Primeira Guerra. Primeiro, o conceito aí de Belle Époque. Vamos ver se eles são bons no francês. O que significa Belle Époque? Significa, né, bela época. Por quê? Os europeus acreditavam que estavam na melhor fase da história, que tudo iria melhorar. A ciência estava avançando, os meios de comunicação, os meios de transporte, estava mais fácil, vamos dizer assim, viver, né? Então, as pessoas acreditavam que a tendência era só melhorar, né? Que as coisas não iriam piorar. Paralelo a isso, a gente tem um fenômeno aí conhecido como paz armada. A princípio não faz muito sentido, né? Paz armada? Como assim? Né? Porque, na verdade, os países europeus, eles estavam em paz. A princípio, eles não tinham declarado guerra uns aos outros, mas eles estavam investindo em armas. Eles estavam investindo em seus exércitos. Então, por isso, paz armada. Todo mundo estava bem, ninguém tinha guerra com ninguém, mas eles estavam aí investindo em armas. Bom, para a gente entender aí o que levou à Primeira Guerra Mundial também, a gente deve entender as disputas imperialistas. O imperialismo, né, é uma dominação de uma nação sobre a outra. Então, um país domina o outro. Quais regiões estavam sendo aí disputadas pelos países imperialistas? África e alguns países aí da Ásia, algumas regiões da Ásia, né? Então, as nações europeias foram lá e dividiram a África, né, como se fosse um pedaço de bolo, cada um ficou com um. Só que os países europeus vão começar a entrar em conflito, porque alguns vão achar que pegaram terras piores do que as dos outros. E a gente começa a ter alguns embates aí. Então, a gente já tem a paz armada, então os países estão armados, e a gente começa a ter essas disputas. Vai entrar em pauta também o nacionalismo, as disputas entre os países. Alemanha e França, Alemanha e Inglaterra vão ser países que vão ter conflitos aí por causa de guerras perdidas, por causa de terras perdidas. E outro fenômeno, né, muito importante aí é o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Qual que é a ideia do pan-germanismo? A ideia de que os povos germanos deveriam se unir sobre uma nação só. Então, que alguns países deveriam acabar e que deveria nascer um novo país com todos os povos germânicos, de origem germânica. E do outro lado, né, os eslavos também tinham esse pensamento. Então, a gente começa a ter, né, essas disputas entre diferentes países, o que nos leva a alianças. Os países começam a se aliar, né? Então um começa a fazer uma aliança com o outro. A gente tem aí a formação de duas alianças que vão ser as alianças principais aí da guerra. A Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia. No decorrer da guerra, a gente vai ver que essas alianças vão se modificar, novos países vão entrar, outros países vão trocar de lado, como no caso da Itália, né? Mas é importante vocês entendam, vocês saibam aí essa divisão da Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia. Okay? Então, esses dois blocos aí, nessas duas alianças. Bom, o que essas alianças significavam? Que se você declarasse guerra a um país, você estava declarando guerra também a seus aliados, né? Então, se o Reino Unido declarasse guerra, por exemplo, ao Império Austro-Húngaro, ele estava declarando guerra também à Alemanha e à Itália, e automaticamente a Rússia e a França também iam entrar na guerra. Beleza? Bom, então vamos pensar no cenário europeu. Você tinha problemas entre os países? Sim, você tinha as disputas imperialistas, o nacionalismo. Você tinha armas?
Sim, por causa da paz armada. Você tinha alianças? Você tinha times, vamos dizer assim? Tinha. Só faltava aquele empurrãozinho, né? O que a gente chama de estopim, aquilo que vai começar a guerra. E esse estopim é justamente o assassinato do Francisco Ferdinando. Então, o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Aquilo que começa a Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita a Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Então, a gente tem aqui até uma imagem, né, mostrando do assassinato dele, né, e a partir desse assassinato, a gente começa a ter vários acontecimentos. Obviamente, não precisa decorar as datas, mas eu só queria comentar uma coisa com vocês. Olha só. 28 de junho, assassinato de Francisco Ferdinando. É o estopim, aquilo que começa a Primeira Guerra Mundial. Dia 28 de julho, a Áustria e Hungria declara guerra para a Sérvia. Dia 30 de julho, mobilização geral na Rússia, aliada da Sérvia. 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. Dia 3 de agosto, a Alemanha declara guerra à França. Dia 4 de agosto, as tropas alemãs cruzam a Bélgica, um país neutro, e entram na França. O Reino Unido declara guerra à Alemanha. Dia 19 a 24 de agosto, Batalha de Fronteiras. No norte, fronteira franco-belga, e no leste, fronteira franco-alemã. As tropas francesas recuam 200 quilômetros. 23 de agosto, o Japão declara guerra à Alemanha. Não, professor, mas para que tanta data? Para mostrar para vocês como que as coisas aconteceram rapidamente. Um país foi declarando guerra a outro por causa da política de alianças. Isso aí. Como eles eram aliados, você declarou guerra para um, você está declarando guerra para o outro. Agora vamos entender aí os movimentos da guerra, né? O que começou aí a acontecer. A primeira fase da Primeira Guerra, né, é conhecido como Guerra de Movimento, são os movimentos iniciais de disputa no qual as alianças foram formadas. Então as alianças foram formadas, começou aquela disputa, a gente tem a invasão aí de alguns territórios, só que o que vai acontecer, pessoal? Vamos pensar o seguinte, os países estavam preparados para a guerra? Vocês acham que sim ou não? Estavam, por quê? Por causa da paz armada. Então você tinha uma força que vinha de um lado, você tinha uma força que vinha do outro. O que vai acontecer se essas duas forças estão mais ou menos iguais? Vai ficar parado, né? Não vai sair do lugar. Então a gente chega aí na segunda parte da Primeira Guerra Mundial. A segunda fase, chamada de Guerra de Trincheiras. Nesse momento, foram construídas as trincheiras, escavações do solo que serviam para abrigar os combatentes. Então aqui tem uma imagem, né, do que seria uma trincheira. Então os soldados ficavam aqui dentro, né, e você tinha uma trincheira de um lado, aí você tinha a trincheira lá do outro lado. Os soldados ficavam aqui e ficava, né, essa guerra. Quando a gente fala, pessoal, que a guerra durou anos, não significa que teve batalha todo dia, né? Tem dias que não tinha batalha nenhuma e tinha dias que ficava o dia inteiro atirando uns com os outros. Bom, aqui, ó, a gente tem como que mais ou menos funciona uma trincheira. A gente tem, né, a primeira linha de trincheira, que é a linha de frente, aquela mais animada para você ficar, né? A segunda linha de trincheiras, artilharias, a terceira linha de trincheiras, suporte logística, esse tipo de coisa. As trincheiras, como eu falei, eram buracos, né? Então você tinha quilômetros de trincheira, os soldados ficavam ali, era um ambiente muito úmido, ou seja, muito molhado. Você tinha também ratos passando, você tinha restos de alimento, né? As pessoas também iam no banheiro lá mesmo, né? Às vezes você tinha restos de corpo, porque a pessoa morria e não tinha como você tirar o corpo dali. Então a vida dentro da trincheira era muito difícil, né? Era muito complicada aí. Bom, então se a gente tem uma força de um lado, uma força do outro, e eu falei que eles não saem do lugar, eles vão começar a ter que investir em novas armas. Então, a partir da guerra de trincheiras, a gente começa a ter o investimento em novas armas, a gente começa a ter aí cada vez mais o desenvolvimento de armas para um país se sobrepor a outro, né? Então, eu trouxe para vocês algumas dessas armas aí. A gente vai ter os tanques de guerra, vão começar a ser utilizados, né? A princípio vão ser carros adaptados e depois a gente vai ter carros de guerra mesmo. Não sei se vocês sabem, o tanque tem esse tipo de roda, porque aí ele consegue passar em diferentes lugares. Se antes, né, o meio de transporte na guerra era o cavalo, agora o tanque ele consegue invadir um lugar, ele consegue destruir, ele consegue atirar, né? Aviões de guerra para bombardeios também começam a ser utilizados, né? Lembrando que a gente tem as trincheiras, então o avião ele é bem útil.
Os morteiros conseguiam atirar lá dentro da trincheira, né? Então normalmente ele tinha ele fazia em forma de arco, né? Quando ele atirava e acertava lá dentro da trincheira. A gente tem lança-chamas, né? O lança-chamas vai ser um tipo de arma que vai ser usado aí na Primeira Guerra Mundial. Aconteciam muitos acidentes com o soldado que estava usando o lança-chamas, né? Vocês já devem ter, quem joga GTA aí já deve ter usado o lança-chamas, né? A baioneta, né? Que é essa, como se fosse um rifle que tem uma faquinha na ponta, né? Também era utilizada. Granadas, pessoal. As granadas, né? Você tem dois tipos de granadas. Você tem uma que é por impacto, né? Então, depois que ela bate no solo, que começa a contar o prazo dela de explodir. E tem outra que tem um temporizador, né? Bom, pessoal, a granada, vocês já devem ter visto em desenho animado. O que acontece? Tá vendo essa alça? Para você tirar o pino, você tem que apertar ela. Então, você pega essa parte e passa ela para cá, né? Você aperta ela e aí você tira o pino. O prazo para a granada explodir, ele só começa a contar depois que você solta, né? Então, mas isso não quer dizer que não aconteciam acidentes. As granadas eram jogadas, né, com o braço e também você tinha, né, alguns aparelhos para jogar a granada também. Pistolas e revólveres, né? A gente vai ter aí algumas pistolas que vão ser muito famosas na época, porque elas eram bem confiáveis, né? Elas vão virar até um troféu aí de guerras. Rifles, né, que já eram utilizados antes, que na Primeira Guerra Mundial também vão ser usados. Metralhadoras, né, as primeiras metralhadoras tinham que ser mais de um soldado para conseguir mexer nela, operar ela, né? Elas davam aí mais de 550 tiros por minuto, então é um poder de fogo bem grande. E a gente começa a ter também armas químicas, gases venenosos, tudo isso dentro da Primeira Guerra Mundial. Então a gente começa a ter essa disputa, a gente começa a ter novas armas que vão fazer com que alguns exércitos se sobreponham aos outros. Pessoal, o ano de 1917 é um ano muito importante, por quê? É um ano que vai mudar o rumo aí da guerra. A gente vai ter em 1917 a saída da Rússia. A Rússia passava por uma revolução que vai trocar o sistema econômico, o sistema de governo, né? Então a gente vai ter a Rússia entrando num novo sistema, ela vai sair do sistema capitalista e a gente vai ter a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. E aí tem uma explicação do porquê os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. Ah, eles eram bonzinhos e queriam salvar o mundo? Não, não é bem isso, né? Os Estados Unidos eram aliados da França e da Inglaterra, que, né, estavam levando desvantagem na Primeira Guerra Mundial. Muitos dos empréstimos, né, da França e da Inglaterra eram dos Estados Unidos. E os Estados Unidos sabiam que, se eles perdessem, eles não iriam pagar, né? Além disso, os Estados Unidos tinham medo, né, de que surgisse uma outra potência na Europa. Lembrando que até a Primeira Guerra Mundial, pessoal, as maiores potências do mundo eram europeias, né? França, Inglaterra eram as maiores potências. Bom, os Estados Unidos entram na guerra e a guerra então muda de rumo e os Estados Unidos acabam fazendo com que a vitória venha aí para os seus aliados. Vamos pensar então quais são as consequências da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, 11 milhões de mortos. Deste, 8 milhões eram combatentes. Então, um número de mortos muito grande. Fim dos impérios, russo, austro-húngaro, alemão e otomano. Então a gente começa a ter a fragmentação desses impérios, o surgimento de novos estados europeus, de novos países. E isso aqui é muito importante, olha só. Ascensão dos Estados Unidos à posição de maior potência mundial. Os Estados Unidos agora são o maioral, são o país mais forte. Por que ele é o país mais forte? Primeiro, porque ele estava do lado dos vencedores. Segundo, porque ele não foi destruído. Não teve guerra lá nos Estados Unidos, né? Teve guerra na Europa. Então ele estava lá pleno, com as suas fábricas funcionando e tudo. Agora, quem que ia vender produto para a Europa? Os Estados Unidos. Quem ia emprestar dinheiro para a Europa? Os Estados Unidos. Criação da Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, né? A gente vai ver que ela vai ter um papel aí bem conturbado para tentar evitar um novo conflito. E a Alemanha como grande culpada e obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Isso aí é muito importante, pessoal, porque com o Tratado de Versalhes, a Alemanha é considerada culpada da Primeira Guerra Mundial, ela que tem que pagar vários prejuízos e ela que vai
ter várias restrições a partir daí. Então, consequências principais aí da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos em alta, Estados Unidos como o país mais poderoso e a Alemanha como a grande culpada da Primeira Guerra Mundial, ok? Bom, pessoal, outro assunto que tá no PET, né? Depois, se vocês quiserem, eu faço até um outro vídeo mais extenso sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem bastante coisa para falar da participação do Brasil e esse tipo de coisa, né? Aproveita e comenta aqui embaixo se você quer um vídeo aí só sobre a Primeira Guerra Mundial, que eu vou produzir um vídeo bem grande aí, bem legal, com bastante informações, mais informações das armas, né? Comenta aí. Mas no PET a gente tem também as informações da crise de 29. Vamos lá, o que vai acontecer? Os Estados Unidos são a maior potência depois da Primeira Guerra Mundial. Eles vão vender produtos para a Inglaterra. Para a Inglaterra não, né? Para a Europa em geral. Vão emprestar dinheiro. Então a economia dos Estados Unidos vai começar a crescer muito. A indústria dos Estados Unidos vai produzir muita coisa, né? Para a gente entender a crise de 29, a gente tem que entender esses dois conceitos aí. O que são as ações e o que são a bolsa de valores, né? Vou explicar rapidamente para vocês. As ações são o quê? Representam uma fração do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio da empresa, ou seja, de um negócio. Então, a ação é o preço, um pedacinho daquela empresa que você compra. E o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é um mercado organizado onde se negociam as ações, se compra e vende as ações. Vamos lá, se muita gente quer comprar determinada ação, determinada parte de uma empresa, o valor dessa ação sobe. Se muita gente quer vender, né, se ninguém quer comprar e muita gente quer vender, o valor né, dessa ação cai, desce. Então, vamos ver o que aconteceu aí na crise de 29. Vamos lá. Produção industrial seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento. A Europa, que tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra, não precisava mais dos créditos e produtos americanos. Lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos saem como a maior potência da Primeira Guerra Mundial e vão começar a vender os produtos para a Europa? Beleza, então os Estados Unidos vão lá produzir bastante coisa e vender para a Europa. Só que com o tempo a Europa vai se reconstruir e vai começar a parar de comprar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão parar a produção, diminuir ela? Não, vai continuar produzindo muito. Vai continuar produzindo muito, vai continuar produzindo muito. Então você vai começar a ter produto guardado, você vai ter produto estocado. Com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na bolsa de valores e não no setor produtivo. Então, em vez de você construir uma fábrica nova, você investia numa fábrica que já existia. Você comprava as ações. Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. Então chegou no momento que as empresas viram, olha, a gente produziu muito, a gente tem muita coisa aqui guardada, vamos diminuir a produção. Bom, se eu vou diminuir a produção, eu posso demitir algumas pessoas. E aí eles vão demitir algumas pessoas. Aí a gente vai começar a ter uma crise, porque as pessoas demitidas elas vão comprar menos. As pessoas comprando menos, você precisa de menos produto. Você produzindo menos produto, você demite mais pessoas sendo demitidas, você tem menos pessoas consumindo e assim vai gerando uma crise. A crise vai acabar resultando no que a gente chama de quebra da bolsa, né? O crash da bolsa de Nova York. Com tanta especulação, as ações começaram a se desvalorizar, o que gera o crash ou crack da bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929. Esse dia seria conhecido como a Quinta-feira Negra. O resultado óbvio foi o desemprego generalizado ou a redução salarial. O ciclo vicioso se completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando uma diminuição dos preços. Então, a bolsa de valores, né? O valor das ações vai começar a subir e caía muito rápido, né? Então, uma ação valia muito, depois, pouco tempo, ela não valia nada, né? Quando as ações começam a cair, o que o pessoal começa a fazer? Vender as ações. Quando as pessoas começam a vender as ações, o valor delas cai ainda mais. E aí a bolsa de Nova York quebra. Então, pessoas que eram milionárias num dia, ao final do dia já não tinham mais nenhum centavo. Né? Várias pessoas se mataram. E como eu falei, é um ciclo. Por quê? Uma empresa quebra, demite os funcionários param de comprar. Diminui o consumo, outra empresa quebra. E aí a gente vai ter a crise financeira se espalhando aí ao redor do mundo. Beleza?
Então, as consequências: a crise se espalhando pelo mundo, a grande maioria dos países entrou em processo de recessão e vai ser necessário uma intervenção do Estado para controlar a economia. E isso já é um assunto para o próximo vídeo, beleza? Bom, agora vamos aí à parte que vocês mais gostam, né? A parte das atividades. Na número 1, quais motivos levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial? A disputa entre diversas nações europeias, principalmente ligadas ao imperialismo, além de rivalidades históricas e nacionalistas entre as etnias e nações da Europa. Então, como eu falei, as disputas imperialistas, né, das regiões da África e da Ásia, e também rivalidades que já existiam entre os países, né? Como eu já falei para vocês, se você quiser um vídeo aí da Primeira Guerra Mundial, deixa aqui embaixo o que você quer saber sobre a Primeira Guerra Mundial, você quer saber mais sobre as armas, sobre a movimentação dos países, a participação do Brasil, né? Que eu vou tentar produzir esse vídeo aí logo logo. Na número 2, a crise de 29 nos Estados Unidos foi um abalo gigantesco em todo o sistema capitalista. Dentre os motivos principais destacam-se, então, o motivo que levou à crise de 29. A resposta certa é a letra C, a superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário. Superprodução, você produzia muita coisa, o mercado estava cheio. E expansão desmedida do crédito, muita gente pegava empréstimo, mas depois não tinha como pagar. 3. Os pioneiros do extermínio. Os horrores dos campos de concentração nazistas apagaram da memória o vestígio sangrento do imperialismo britânico. O extermínio e a deportação eram suas armas prediletas. 12 milhões de colonos construíram um império e impuseram com cinismo a superioridade da raça inglesa. Os ingleses inventaram os campos de concentração durante a Guerra dos Boeres. Nas reservas indígenas de suas colônias, faltou pouco para que os aborígenes da Austrália desaparecessem, assim como os índios da América do Norte, que eram 18 milhões em 1784 e caíram para 250 mil 100 anos depois. A arrogância como adversário era inigualável. Hitchener falava em surra, referindo-se a um massacre perpetrado no Sudão antes da sua chegada à África do Sul, qualificada como Churchill, o maior triunfo já obtido pela consciência sobre os bárbaros. Estava aberto o caminho dos genocídios no século XX. De acordo com o texto, como o ideal de superioridade racial dos europeus atingiu as populações ao redor do globo. Então a gente vai discutir muito a questão do nazismo, né? Na Segunda Guerra Mundial, né, como que o nazismo foi cruel e matou muita gente, mas a gente não pode esquecer que o imperialismo também matou muita gente. Então o imperialismo também, ele colocava a raça branca, os europeus, como sendo superiores, como sendo aqueles responsáveis por levar a cultura, a civilização para os africanos, mas na verdade era só uma desculpa, né, para poder massacrar e roubar essas riquezas. Então, olha só, segundo a teoria racial do darwinismo social, somente as potências industrializadas e civilizadas poderiam propagar a civilização. Ou seja, a raça superior branca europeia levaria a civilização, tecnologia, formas de governo, religião cristã e ciência para as colônias. Essas teorias foram utilizadas como justificativa para a dominação de territórios na África e na Ásia. Então, como eu falei, uma desculpa que eles usavam para poder dominar essas regiões. Bom, pessoal, então é isso, né? Essa aula aí ficou um pouco longa, mas espero que vocês tenham gostado. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram. As referências que eu utilizei. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!